povo judeu, Israel, e ali enviaram um homem chamado Golias, da terra de Gade. Era um homem de quase 3 metros de altura, 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Era um homem que você olhava e você tremia, porque ele fazia todos os homens de guerra estremecer. Estremecer. Quando os homens de guerra de Israel olhavam para Golias, estremeciam, eles ficavam com medo. O medo, nós vamos estar falando aqui, o medo leva a pessoa a paralisar, se ela não tiver controle do medo. E, irmãos, todos os dias, aquele Golias, quase 3 metros de altura, ele vinha no campo de batalha e afrontava o povo de Deus. Mas um dia, Davi voltou do pasto de cuidar das ovelhas para a casa do seu pai. Naquele dia, o pai de Davi falou: olha, tem uns queijos aí, 10 queijos, leva lá, leva para o povo na guerra e procura saber como é que estão os seus irmãos em volta aqui, que dê notícia. E Davi foi, como um jovem, uma criança obediente. Mesmo depois de ter trabalhado quase o dia todo, ele se arrumou, se organizou e foi. E quando ele chegou lá, ele viu que o povo estava com medo. Ele observou. E aí ele perguntou para alguém: ninguém vai ter coragem de enfrentar este Golias, que afronta o exército de Deus vivo? E não encontrou ninguém ali. Aí ele perguntou mais ainda: o que o rei vai dar para aquele que vencer este Golias? E todo mundo estava falando a mesma coisa, que iria honrar a pessoa que vencesse Golias, que iria isentar de impostos a família, né? E iria ser uma bênção. E Davi se empolgou muito, gostou muito da proposta. E Davi, irmãos, vendo aquela situação, Davi, ele na vida dele, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele viu que aquela situação estava afrontando o povo de Deus. E Davi imediatamente colocou no seu coração que ele iria enfrentar aquele gigante. Irmãos, foi tão espetacular que em Israel, ninguém em Israel tinha enfrentado alguém numa batalha com uma funda e uma pedra. Você sabia disso? Davi foi o primeiro homem em Israel a ir para uma batalha e enfrentar um gigante com uma funda e uma pedra. Eu creio que naquele momento Davi estava no campo de batalha e o gigante estava lá. E Davi, pequeno, gigante, quase 3 metros de altura. Havia uma pessoa que acompanhava o gigante, que levava o seu escudo, e o gigante falando que iria matar Davi, e Davi falando que iria entregar a carcaça daquele gigante para as aves do céu, e que iria cortar a cabeça dele, e o gigante falando para Davi: você me acha parecido como um cão? Né? Você acha que eu sou um cão para me vir com pedra e pau? E Davi olhando para aquele gigante, e eu creio que Davi pegou a funda dele e Davi ficou aqui. E o gigante de longe olhando, e Davi aqui. E o Espírito de Deus veio na vida de Davi, e Davi aqui. E o povo ali, tudo na expectativa, e Davi aqui, tirando a funda com a pedra. Uma dessa girada, a pedra saiu daquela funda e foi direto na fronte daquele gigante. E o que aconteceu com o gigante? Ele caiu. Glória a Deus. O gigante caiu. Uma funda e uma pedra. Isso é tremendo. Isso é a glória, a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus estava ali naquele momento, direcionando tudo.
Irmãos, isso tudo foi o início da vida deste homem, Davi. O início da vida ministerial dele, do chamado que Deus teve para ele. A primeira coisa que nós vemos aqui que aconteceu na vida de Davi foi que Davi respondeu o chamado de Deus. Aí desencadeou as perseguições. E esse foi um dia que o povo ficou muito agradecido a Deus, porque ganhou aquela batalha. Os filisteus correram, foram embora, e depois desses dias, Davi foi chamado para estar junto com o rei, sentar ali, ser um daqueles que acompanhavam. E tudo que Davi fazia, Davi, ele tinha bom êxito. É mesmo? Davi, ele se sobressaía em tudo. E num determinado tempo, Saul, o rei, vendo que Davi estava passando por todas essas situações na vida dele boas, se levantou uma grande inveja na vida de Saul. E Saul ficou invejoso. Qual que é o problema da inveja? O problema da inveja, do invejoso, é que o invejoso, ele não somente inveja o que o outro tem, mas ele quer ser o que o outro é e ter o que o outro tem. Esse é o grande problema da inveja. E era isso que estava no coração de Saul. E no momento que Saul demonstrou essa inveja, veio um espírito maligno, e tomou posse da vida de Saul. E Saul passou a perseguir Davi. E Davi, no momento que Saul começou a persegui-lo, Davi teve que fazer o quê? Fugir. Davi demonstrou o quê? O medo. Irmãos, o medo é uma sensação desagradável. Uma sensação desagradável que é desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Todos nós precisamos ter medo, porque a pessoa que ela não tem medo, a pessoa ela vai atravessa, ela vê o carro, ela atravessa a rua, como ela não tem medo, ela é atropelada. Esse é o medo saudável. Todos nós precisamos, porque pelo contrário, o medo é uma reação involuntária e natural, com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Então todos nós, na nossa vida, nós vamos ter medo. O medo, ele ativa o instinto de sobrevivência. Sabia disso? É o medo que ativa esse instinto. Quer ver um exemplo? A pessoa que tem medo de barata, né? Ela olha, né, barata e já fica com medo, né? A pessoa, quando desencadeia o medo da vida dela, quando é colocado uma arma na sua cabeça, desencadeia o quê? O medo, instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, viveriam pouco tempo. Sabia disso? Viveria pouco tempo. Mas o medo, irmãos, o medo ele pode... um outro exemplo. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Isso já teve uma pesquisa que a grande maioria, 43% da população, tem medo de falar em público. É um medo. E o medo, ele pode desencadear uma fobia. A pessoa ela pode ter, se ela não tomar cuidado,
se ela não direcionar o medo dela para o lugar certo, se ela não tratar do medo, pode causar uma fobia na vida dela, se torna uma fobia. Então, Davi, ele estava com muito medo. Davi, ele saiu de Israel com medo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E Davi foi para a terra de Gade. Aonde era a terra de Gade? A terra de Gade era a terra de Golias, do seu arqui-inimigo, a qual ele matou. Então ele saiu de Israel e foi para Gade. Fugiu. Ele estava fugindo. Fugindo do quê? Fugindo do perigo. E chegando lá em Gade, irmãos, os servos do rei Aques, que era o rei de Gade, eles logo reconheceram Davi, já sabiam da sua fama. Esse aí é Davi, aquele que é falado que é rei de Israel, só que ele ainda não era rei, mas a fama dele foi tão grande que ele já era conhecido como rei lá em Gade. Esse aí é aquele que as mulheres cantam a respeito dele. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Então a fama dele saiu de Israel, chegou até os seus inimigos. Quando trouxeram Davi na presença do rei, Davi, irmãos, porque o medo, quando a pessoa não trata do medo, o medo pode levar a pessoa a tomar decisões, muitas das vezes decisão errada. Olha, você foge daqui e vai para o inimigo. Quando Davi estava lá em Gade, que Davi viu que ele estava na terra realmente do inimigo, que ele despertou, Davi pegou e sabe o que ele fez? Ele se fingiu de louco, ele se fingiu de doido. Ele começou a babar, a escorrer babo pelo canto da boca, né, a descer pela sua barba, né, ele começou a fingir de louco, de doido. Quando o rei Aques olhou para Davi e falou: uai, esse aí é o Davi? Vocês me trazem mais um louco? Era mais um